Sua participação, candidato Éder Jones. Chamo agora para ocupar a tribuna e responder os questionamentos da comissão de sabatina o candidato José Ronaldo Dias Campos. Pronto. Conselheira Janaína Calandrini. Conselheiro Caiate. Pegue o... Porque está gravada. Então tem que falar no microfone, está sendo gravada. E transmitida, por sinal. Né? Alô? Pois não. É uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que essa reunião está atraindo uma imensa atenção dos colegas em todo o estado do Pará e aqui na capital, que estão querendo saber notícias do andamento dela. E a má notícia é que vários estão mandando mensagem, telefonando, dizendo que não estão conseguindo acessar no site da OAB, entendeu? Justamente a transmissão online, ao vivo aqui da sessão. Eu não sei se está havendo algum problema técnico, mas se pudesse ser verificado, senhor presidente, para que os colegas que estão hoje mobilizados em todo o Pará possam acompanhar uma sessão como essa, que tem caráter histórico. Eu pergunto ao Renato aqui da informática, se ele tem conhecimento do que está ocorrendo. Congestionamento, né? São muitos acessos. Não, como nós já temos um candidato aqui ocupando a tribuna, vamos proceder à sabatina dele e, posteriormente, se for o caso de te dar alguns minutos de intervalo, podemos fazê-lo e verificar essa situação. Mas como tem muita gente querendo acompanhar, o interesse da classe, né, e da população em querer acompanhar essa sessão, que é de muita importância, nós podemos... Isso depende da internet de quem acessa também. Então, vamos voltar à normalidade aqui. Vamos voltar. Por favor, peço silêncio aqui dos conselheiros. Tem um candidato que vai ser arguído. Perfeitamente. Conselheira Janaína, por favor. Candidato, em relação à implantação do PJE, como o candidato entende que o TJE pode ajudar o advogado a inserir-se no uso desta ferramenta? Bem, vejo com o avanço tecnológico que o PGE é uma necessidade. Para facilitar, inclusive, os trabalhos dos foros. Há algum tempo foi editada a lei para que todos os processos seguissem a técnica, esta técnica. Contudo, a dificuldade dos tribunais, tanto do ponto de vista econômico como operacional, para implantar a contento o chamado processo eletrônico. Vejo funcionar a Justiça Federal, em alguns aspectos, ela já prestigiou o processo eletrônico. A Justiça do Trabalho, mais acentuadamente, vem implementando este serviço. A Justiça Comum, destacadamente a estadual, ela está um pouco retraída com relação ao e-processo, né? Para que não se use mais o processo residente nos autos, que ocupa os espaços nas escrivanias. Sei que, no caso do Pará, em razão da sua extensão territorial, é difícil a implantação generalizada.
creio que ela está sendo feita gradativamente. Ainda porque a internet na nossa região é deficitária, né? De maneira que devemos levar em conta o que o próprio Estado, o que a própria tecnologia vem oferecendo presentemente. Bom, com relação à pergunta, creio que o Judiciário deve, sim, o Judiciário paraense, observar as dificuldades de cada comarca, implementar a cultura Candidato, do e-processo. Contudo, creio que vamos precisar de algum tempo para que isso ocorra. Perfeitamente. Eu peço o conselho, por favor, que permaneçam em silêncio. Vamos conter as conversas paralelas. Tem candidato sendo arguído, respondendo as perguntas. Ele necessita de silêncio, não só do conselho, mas também da plateia. Por favor. Conselheiro Robério de Oliveira. Candidato, o desembargador oriundo do 5º Constitucional pela classe dos advogados tem por obrigação votar a favor dos requerimentos administrativos da OAB, como o relativo às férias dos advogados, por exemplo? O advogado no seu Ministério Público, ele está regido pelo nosso estatuto, que é a Lei 8.906. De maneira que não vejo nenhuma possibilidade do tribunal regulamentar ou criar qualquer ato administrativo neste sentido. As férias do advogado. O Conselho Nacional de Justiça, bem recentemente, em tutela de urgência, determinou, enquanto não se julgasse a reclamação que tramitava no CNJ, que o advogado teria as férias no mês de janeiro presente, com suspensão dos prazos, inclusive. A Justiça Federal obedeceu, a Justiça do Trabalho obedeceu, a Justiça Comum Estadual, em parte. Com relação à pergunta, sendo objetivo, creio que nós devemos lutar para que o advogado tenha, sim, um período de férias, com suspensão de prazo, e que esta regra seja inserida como lei ordinária no nosso próprio estatuto e obedecida pela jurisdição nacional em todas as suas esferas. Então, é imprescindível as férias aos advogados, contudo, há necessidade de uma norma própria para que seja obedecida. Conselheiro Jefferson Bacelar. Candidato,
qual a sua compreensão acerca do princípio fundamental da razoável duração do processo inserido na Constituição Federal através da Emenda Constitucional número 45 de 2004? A Emenda 45, que é de 84, ela inseriu no artigo 5º da Constituição Federal o inciso 78, justamente para prestigiar a razoável duração do processo. Diria que este princípio, ele já existia antes da Emenda 45, implicitamente, que é o princípio da economia. Contudo, agora, a razoabilidade de duração do processo está na nossa Carta Política. Todo processo que reside nos autos, isso eu digo e repito sempre, ele contempla um drama social, um drama humano. E o agente do direito, ele precisa ter a percepção, para poder, a percepção de que naqueles autos existe um drama social, um drama humano, que tem vida, sentimento, sangra, chora, né? Então, a razoável duração do processo, para que se chegue com maior objetividade à prestação jurisdicional, é imprescindível. Então, o que se quer não é só e simplesmente o direito de provocar a tutela, mas acessar a ordem jurídica justa, né? O processo de resultado. Então, a razoável duração do processo, hoje na Constituição, só veio repisar o que já definia como princípio fundamental do processo, que é a economia. Então, é um dos princípios básicos. Tá? O processo deve chegar a bom termo de forma efetiva, trazendo a prestação jurisdicional e a própria utilidade, né? Seja mediante a sentença, a cognição, na fase cognitiva, ou na executiva, que entrega o objeto imediato da ação, né? Então, qual é a compreensão a respeito, acerca do princípio fundamental da razoável duração do processo? A compreensão é de que ele é imprescindível, né? O processo deve chegar a bom termo, eficazmente, dentro do menor espaço de tempo possível. 18. Conselheiro Denis Serruia. Candidato, o 5º Constitucional é uma forma de garantir o Estado democrático de direito? Justifique seu ponto de vista. É sim. Por quê? A justiça, ela é formada por um tripé. Que são os agentes do direito: advogado, juiz e promotor. Sem o advogado não haverá justiça, porque é ele que cria as teses, né? E o juiz, ao final, vai extrair a síntese. Neste caso, o que vai permitir o 5º Constitucional? O acesso do advogado aos tribunais. Vai permitir a oxigenação deste tribunal. Vai permitir mostrar à jurisdição o outro lado da banca. Eu digo sempre, parodiando algumas literaturas lidas, que advogado, juiz e promotor, eles são sacerdotes do mesmo credo e professam no mesmo altar, que é o foro. Todos compõem
a justiça, é a tríade da justiça. O quinto constitucional permite que se leve ao Poder Judiciário a experiência do advogado, para aprimorar a prestação jurisdicional, que é o objetivo da jurisdição. Nervosismo e mais. Parabéns e muito obrigado pela sua participação, candidato Zé Ronaldo.